A Associação Amor e Vida, ela foi fundada no ano 2000. Por que que eu fundei a Associação Amor e Vida? Tem um pouco a ver com o meu nome. Eu apoiava um vereador do meu bairro, Gervásio Paz Folha. Meninas, dá um joinha aí quem lembra do Gervásio. Foi o nosso vereador lá do Tabuão, por 4 mandatos. E eu fui trabalhar no grupo de apoio dele. E aí era uma eleição, foi em 98 essa eleição. E eu tinha uma senhora que entregava leite do governo, que é o leite do projeto Viva Leite, do governo do estado. E essa senhora entregava esse leite. E ela foi candidata a vereadora. Então, e eu dividia o conhecimento com ela. As pessoas que eu conheciam, que era do meu conhecimento, que eu tinha criança pequena, eu também pegava leite. Pegava leite lá também. E eu acabei pedindo voto pro Gervásio e tal. Ele já era vereador, acabou sendo muito bem votado. E ela não foi bem votada, ela ficou brava. E ela falou, não quero mais entregar leite. Porque as pessoas não reconhecem o meu trabalho. Eu até entendo o que aconteceu. E ela não quis mais entregar o leite, devolver o leite. E as pessoas do bairro, que na época realmente precisavam, que é a molecadinha aí que hoje tem 25, 30 anos, naquela época eram pequenos. Os pais tinham dificuldade para comprar leite. Leite sempre foi uma coisa cara. E leite é uma coisa que quando você tem criança, você gasta muito. Não é um copo, é 1 litro. Você gasta por criança. Então, a ajuda do governo complementava. E essas mães, essas famílias ficaram sem o leite para as crianças. E aí vieram me cobrar. Né? O Gervásio falou, Sandra, tá todo mundo lá querendo saber cadê o leite. Eu falei, gente, mas a mulher tirou mesmo leite. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu fui visitar algumas pessoas que eram minhas amigas. Então, elas queriam falar comigo, eu fui lá. E eu chegava na casa, elas tinham uma hortinha que tinha chá no fundo. E elas estavam fazendo chá para dar para as crianças. Porque realmente elas não tinham leite. Tiraram de surpresa, elas não tinham dinheiro para comprar. E foi assim, tipo, umas 200 famílias. Caramba. No bairro que foi prejudicada na época. Aí eu voltei e falei, meu Deus do céu, foi culpa minha, né? Porque se eu não tivesse pedido para votar no vereador, e o vereador mesmo, ele não gostava de trabalho social. Ele falava, eu sou vereador, eu não posso me envolver com entrega de leite, não me envolve nisso, ele falava. Mas eu era da comunidade ali, né? Eu sofria as dores da comunidade. E aí eu falei, meu, e agora? Aí eu fui lá na Secretaria da Agricultura, na época era gestora do projeto Viva Leite, e é bem perto do Tabuão. Eu fui até a pé fazendo caminhada, porque é bem próximo ali, perto do zoológico. Cheguei lá, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali, na verdade, porque eu não sabia como funcionava nada. E Deus preparou, eu digo que Deus preparou, porque nada na minha vida, Luiz, aconteceu por um acaso. Nada. Tudo que aconteceu na minha vida foi preparado por Deus. Legal. Então, eu cheguei lá e uma pessoa que estava sentada na recepção falou para mim assim, eu contei a história, eu falei, vou falar a verdade, moço. Eu pedi voto pro vereador, a mulher do leite ficou brava, tirou o leite de todo mundo, e o que eu faço? Ele falou, mas não tem jeito, a gente não entrega o leite, quem entrega o leite é a comunidade. Por que a senhora não pega o leite para entregar? E aí eu falei, eu? Ele falou, pega o leite, a senhora entrega. E aí eu falei, mas como assim? Não tem que ter uma associação? Ele falou, tem, mas se a senhora tiver alguma igreja que tem CNPJ, a senhora pode pleitear. E ali eu pleiteei o leite. E aí o leite chegou, um belo dia, pouco tempo depois. Chegou uma quantidade de leite tão grande, porque ficou represado, né? Alguns dias sem entregar, porque não tinha onde entregar, que a minha garagem não era muito grande, era um pouco maior do que o estúdio. E nós tampamos os portões e jogaram o leite lá. Porque era tipo 10 mil litros de leite. Nossa. Era muito leite. E aí eu comecei a entregar o leite. Você tinha que idade nessa época? 30. Acho que foi em 98. Não, foi em 2000 que eu comecei a entregar. Não, 98. Foi dezembro, foi final de 98. E acho que eu tinha uns 28, 30 anos na época. Já dava aula, já trabalhava, já tinha meus 3 filhos e eu comecei a entregar o leite assim. Agora, o mais interessante dessa história é o que eu vou contar, que é uma coisa assim, que tem que ter fé. As pessoas vão ter que ter fé para acreditar nisso. Mas não é mentira, porque as pessoas sabem que eu não minto. Eu tinha passado por uma situação na minha vida, há poucos anos atrás, e eu fui parar na UTI. Eu tive uma suspeita de câncer no pulmão
E fui parar na UTI. E aí eu ia ter que fazer uma biópsia, talvez ia ter que tirar um dos pulmões, tal, tal. E na época eu estava internada, eu fiquei 17 dias na UTI, fiquei muito, muito mal, muito magra, muito debilitada. A minha família já estava meio que dividindo os meus filhos, para saber quem ia cuidar de quem, porque as minhas chances de sobrevivência eram pequenas. E aí um dia eu falei com Deus, eu falei, olha, se o Senhor me der uma chance de terminar de criar os meus filhos, olha como é engraçado que a gente fala, né? Como a nossa palavra, ela é forte. Se o Senhor me der essa oportunidade, ó, eu vou vestir uma criança no Natal e vou dar uma cesta básica por mês. E aí eu saí do hospital, Deus me deu uma oportunidade, não ficou sequela, não ficou nada, estou aqui ótima hoje. E passou o tempo, eu abri a Associação Amor e Vida. Que bacana. Então, eu comecei a vestir, eu cheguei a vestir, que a gente veste até hoje crianças no Natal, hoje a gente veste 300 crianças. Eu cheguei a vestir 500, não eu. Eu sou intermediária das pessoas que querem ajudar. Uhum. Mas, através de mim, nós chegamos a fazer um Natal melhor para 500 crianças. E as cestas básicas, que eu falei que eu ia dar, através de mim, na pandemia, nós chegamos a dar 10 mil cestas básicas. Nossa, que legal. Porque todas as entidades fecharam, só a nossa que não. Então, eu atendi Rude Ramos, Paulicéia, eu cheguei a atender Jordanópolis com cesta básica. E a gente ia levar, doutora Eliana, as meninas que me ajudavam, a gente formou um grupo de pessoas que, umas eu nem conhecia, a gente se conheceu nas ações que nós fazíamos. E toda vez que esse tipo de situação ocorre, eu lembro dessa minha promessa que eu tinha esquecido. Eu lembrei no dia da entrega desse leite. Quando eu vi aquele monte de leite, aquela fila enorme das pessoas com a sacolinha na mão para eu pôr o leite, eu lembrei dessa promessa. Que, olha, você vê como que é, eu tinha esquecido. É bem assim mesmo, né? E hoje eu faço exatamente... Por isso que, às vezes, tem gente que critica quem faz trabalho social e depois se envolve na política, né? Sim. Mas o trabalho social, para mim, ele veio por causa da política. É isso que, quando a pessoa critica, eu gostaria que ela entendesse. Eu não fiz o trabalho social e usei o trabalho social para entrar na política. Foi ao contrário. Eu estava na política... E uma situação me forçou. Eu não tive muito, eu não planejei, sabe assim? Planejei. Aconteceu. Eu precisei assumir aquelas famílias que não tinham leite para dar para as crianças e, digamos que a culpa era minha. Né? Eu me sentia culpada por ter tirado o voto da mulher e por causa disso eles terem perdido leite. E aí eu me pus numa situação que eu me senti responsável e cheguei até aqui. 26 anos de associação.